Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque o Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. A palavra diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E essa misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Que nessa noite nós possamos ser gratos pelo sacrifício da cruz, pela vergonha que Cristo se expôs a nós, ao nosso favor. E hoje nós podemos adorá-lo, nós podemos, através do sacrifício, o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. A palavra diz que quando ele se entregou, que quando ele disse está consumado, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E a partir daquele instante nós tivemos livre acesso a um lugar que antes era privilégio do sacerdote, na verdade do sumo sacerdote. E hoje nós temos livre acesso à sala do trono. Se você entende isso, você pode adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A mulher do poço, ela perguntou a Jesus: Senhor, uns dizem que temos que adorar no monte, outros em Jerusalém. Jesus disse para ela: olha, o meu Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo sacrifício. Jesus, fica à vontade neste lugar, Espírito Santo. Nós pedimos essa noite, toma o seu lugar de honra em nosso meio, Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, vem ministrar os nossos corações. Jesus, chame o nome dele, queridos. A palavra diz que aonde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Nós cremos nessa promessa essa noite. Fica à vontade em nosso meio, Deus. Deixa o Espírito fluir, queridos. Somos a habitação preferida. O Espírito já habita em nós. Oh, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo de Deus, diz liberdade aqui. Deixa o Espírito fluir. Comece a clamar o santo nome do Senhor. Comece a invocar a presença dele. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Deus enviou, Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Vamos declarar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, seguro então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A igreja declara, porque Ele vive, Porque Ele vive, posso crer. Nós cremos, Senhor, porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu minha vida está no meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, oh Jesus, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos
Ele vive e reina, vive e reina. Obrigado, Jesus. Ele é o único digno de adoração, de louvor, de honra e glória. Nós te exaltamos, Santo de Israel. O único que é digno de receber a honra, a força e o poder. Ao Rei eterno, invisível, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos lá, coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser. Erga as suas mãos o mais alto que você puder, como sinal de entrega. Como sinal de entrega. Se entrega ao Senhor essa noite. Se entrega ao Senhor essa noite. Se entrega ao Senhor essa noite. Vamos cantar assim, ó. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Com mais fé, vamos declarar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Vamos ouvir o coro, as vozes mais lindas. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Nos derramamos, Senhor. Aleluia, feche os seus olhos. Nós estamos diante da presença do nosso Deus. Nosso Deus, Ele é fiel. Não há nada que Ele não possa fazer. Todas as coisas estão diante dEle. Nada fugiu ao controle do nosso Deus. Nós podemos descansar em Suas palavras. A Bíblia diz que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, mas nós encontramos os teus altares. Oh Jesus, é aqui na tua casa que a nossa alma descansa. É aqui na tua presença em que nós confiamos e oramos e levantamos mesmo as nossas mãos a ti, pois em ti nós depositamos toda a esperança. Oh Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração agora. Enche o coração desse irmão, dessa irmã de fé. Enche esse coração e esse sentimento possa ser trocado por um sentimento de fé, por uma ação poderosa da Tua palavra. Que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh Espírito de Deus, é tão bom estar na Tua presença, Pai. Não nos deixe perder a alegria de estar em Tua casa, na Tua presença. Não nos deixe perder, Senhor, o coração grato de estarmos aqui nessa noite. Eu estou sentindo a Tua presença aqui, Jesus. Como eu senti o Teu cuidado essa semana. Como eu tenho sentido dia após dia o Teu amor sendo derramado em nossos corações. Por isso nós te agradecemos. Quando nós levantamos as nossas mãos, é mais do que nos rendemos, declaramos: Jesus, Tu és suficiente na nossa vida, Tu és tudo na nossa vida, Senhor. Quando nós levantamos as nossas mãos, é um sinal claro de que somos livres, que o Teu sangue nos comprou na cruz do Calvário. Não estamos mais com as mãos atadas, como alguém que estava preso, mas outrora, agora livres para adorar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. É por isso que estamos aqui, Senhor. Há algo que nos chama para esse lugar. Algo que nos atrai, Senhor. Não é uma religião, não. Não é um compromisso de domingo à noite, não. É a Tua presença, Senhor. É poder louvar e engrandecer o Teu nome com a igreja, com esses irmãos. Por isso nós Te louvamos nessa hora, Espírito Santo. E declaramos, Senhor, que nós queremos levantar as nossas mãos mais uma vez diante da Tua presença. Declaramos que queremos levantar as nossas mãos mais uma vez e declarar e expressar o nosso amor a Ti, Jesus. Não como algo forçado, mas porque o nosso coração está grato na Tua presença. Por isso nós cantamos agora, em nome de Jesus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos
Coloque a mão no seu coração. Repita comigo: Pai, muito obrigado por esta reunião, por esta noite, por estarmos aqui na tua santa presença. Meu coração é teu. O Senhor comprou por alto preço o meu coração. Por isso eu te louvo e te agradeço. Satanás, eu repreendo agora todo esfriamento espiritual, todo pecado, tudo aquilo que é mal diante da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu decreto a libertação em nome de Jesus e declaro que nós estamos reunidos no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém? Você que crê, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos. Vai, mas tá calor. Não vos será estéril. Amém. O profeta Joel vai orar por nós aqui agora. Pai do Senhor, meus irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua bondade, pela tua grandeza, pela tua misericórdia, porque até hoje o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada. Por isso nós te exaltamos e te bendizemos. Que o Senhor possa continuamente, Pai, abençoar a vida de cada irmão que tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, a fim de ver o seu trabalho prosperar, a fim de ver o teu evangelho se espalhar. Ó Pai, porque nós fazemos isso é para que o Senhor volte, é para que o Senhor venha assim com urgência buscar o teu povo. Pai querido, para que nós possamos nos alegrar eternamente nas regiões celestiais com o Senhor. Por isso nós dizimamos num ato de louvor e de adoração ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode trazer, meus irmãos. Os galhos secos de árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os rios cresceram nos campos, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Eu queria chamar aqui o Bruno. Ele vai estar dando aqui um breve testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Pessoal, boa noite, graça e paz. Esses dias deve ter mais ou menos por volta de exatamente 49 dias. Eu sofri um acidente de moto. Eu ia trabalhar num domingo e entrei numa colisão com outra motocicleta, aonde eu quebrei o pulso esquerdo. Eu quebrei o escafoide, que é o menor osso da mão. É um osso que é muito difícil de colar. Ele não cola com gesso, muito difícil. E quando eu fui no médico, ele falou comigo que eu teria que fazer uma cirurgia, que eu teria que colocar esse parafuso. E a gente aqui na oração de manhã, sempre orando, sempre
intercedendo, e a Noemi orou aqui um dia junto comigo e falou que meu pulso estava curado. E eu fui no médico, fiz um raio-x, e eu tinha uma perícia no INSS, e meu pulso ainda estava quebrado. Aí eu passei na perícia segunda-feira, dia 22, eles me afastaram, e na sexta-feira eu tive que ir no médico novamente. Na quinta-feira eu estava saindo de casa à tarde, eles me ligaram e falaram que eu tinha uma avaliação no médico. Aí eu não entendi, mas eu fui nessa avaliação. Chegou lá, o médico pediu outro raio-x, e para honra e glória do Senhor, meu pulso estava curado. E não precisou de parafuso, ele falou que não precisou de fisioterapia, não precisou de nada. Então é algo que é só o nosso Deus que pode fazer. Realmente, nós não servimos o Senhor por troca, mas a partir do momento que nós servimos o Senhor de todo o coração, Ele vem, Ele age, Ele trabalha. E eu queria compartilhar isso com a igreja, porque foi algo que me impactou muito, sabe? E aproveitando a oportunidade, eu queria convidar os irmãos também, porque a gente está tendo uma oração aqui de 5h30 da manhã às 8h, de terça a sexta. Você que tem um tempo, não tem necessidade de chegar aqui 5h30, se puder, ótimo. Mas venha, compareça, porque o Senhor tem falado muito aos nossos corações aqui pela manhã, tem sido um tempo de crescimento. Eu gostaria de convidar vocês que têm tempo e disponibilidade para estar aqui investindo tempo no Senhor, porque realmente vale a pena. Porque esse tempo de crescimento aqui que nós temos de manhã vai nos levar ao nosso secreto, para que a gente possa crescer no secreto com o Pai também. Irmãos, a mesma coisa dele. Eu quebrei esse pulso esquerdo aqui, ó. Esse osso aqui. Nós quebramos no mesmo dia, ficamos no mesmo tempo com a munhequeira, né? E no dia que o Alexandre, filho da irmã, pregou aqui, que ele chamou o pessoal aqui na frente, eu estava com muita dor, mas muita dor, e assim, sem poder dormir à noite. Eu vim aqui na frente, né? Recebi a oração, e aí fiquei mais uns 3, 4, 5 dias doendo ainda estava doendo, e a partir desses 5 dias, meu pulso também está colado, osso colado, estou curada, não voltei ao médico, porque eu sei que eu estou curada, tá? Não dói nada, graças a Deus, Deus é bom. Glória a Deus, aleluia, amém. Nós cremos, né, irmãos? E essa semana daremos testemunho da mãe do pastor Antonino, em nome de Jesus, amém? Vamos passar para o Ministério da Palavra. Queria chamar aqui o evangelista Anderson. Deus tem usado muito o Anderson esses dias. A última mensagem que eu vi ele ministrando aqui me edificou bastante, e eu pedi ele novamente para ministrar aqui ao nosso coração, e eu queria que você erguesse as suas mãos para nós abençoarmos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do teu filho, obrigado pelo seu ministério, por aquilo que o Senhor confiou a ele. Em nome de Jesus, que ele possa ministrar com graça ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, que possamos sair daqui edificados pela tua palavra, cheios do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Toma a Jaque, o Pedro em tuas mãos, nós abençoamos eles também, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom, irmão. Graça e paz, queridos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Eu fico feliz quando a gente ouve testemunho, porque a gente perdeu o hábito de testemunhar. Interessante isso. Nós perdemos o hábito de contar aquilo que o Senhor fez. A Bíblia fala que uma geração fará menção à outra geração das grandezas do Senhor. E assim o nome do Senhor, ele será conhecido de geração em geração. Mas nós, não sei porquê, nós paramos de dar testemunhos, de contar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Talvez seja porque Deus não tem feito nada, né? Mas eu creio e fico feliz porque o nosso Deus não mudou e Ele ainda faz milagre. Ele é Deus que tem te mantido de pé, Ele é Deus que tem te mantido firme, Ele é Deus que tem coberto a sua vida, a sua casa, a sua família com a mão poderosa dEle. Ele é um Deus que tem nos guardado, que tem nos protegido e que tem promessas para nós. Não limite o poder de Deus na sua vida. A Bíblia fala de algo bem simples e bem complexo ao mesmo tempo, quando ela diz que aquele que é fiel no pouco,
no muito Ele vai te acrescentar. Você só terá o muito quando você for fiel no pouco. E talvez um testemunho desse para você é: não, mas o que aconteceu? Ele passou um tempo, colou o pulso dele, normal. Não, querido, é milagre de Deus. É milagre de Deus. E só quem passa por algumas situações entende o quão poderoso é o agir de Deus nas nossas vidas. Nesses últimos dias eu tenho ficado às vezes constrangido com o tamanho do amor e o cuidado de Deus com a minha vida. Deus, Ele tem preparado as coisas, Ele tem cuidado de mim, Ele tem guardado a minha casa, Ele tem guardado a minha família, e Deus ainda, por infinita graça, somente pela graça, Ele ainda continua falando conosco. E uma das maiores dificuldades da igreja contemporânea, da igreja moderna, nossa, é de ouvir a voz de Deus. Nós temos hoje muita dificuldade em ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque há muitas vozes no mundo clamando, há muita voz dizendo o que nós devemos fazer, aonde é o certo, o que é o errado, e nós ficamos perdidos neste meio, e muitas das vezes nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. E nos últimos dias, o Senhor tem falado algumas coisas comigo, nos últimos 6 meses, o Senhor tem falado algumas coisas específicas, e eu entendo que muitas delas é para mim, queridos. Deus tem falado para mim, porque primeiro o meu ouvido está mais perto, quando eu falo, eu escuto aqui. Deus tem falado para mim, e tem me dado essa incumbência também de transmitir isso para a igreja, porque graças a Ele, as oportunidades têm aparecido. Ministrei essa mesma palavra há uns 20 dias aqui na igreja, depois já ministrei essa palavra mais umas 2 vezes, em lugares diferentes. Então eu entendo que esta palavra é o que nós precisamos ouvir, e que é uma palavra para nosso tempo de hoje. Quando eu oro ao Senhor, eu busco o Senhor, e o Senhor nos dê as armas certas para lutar as batalhas de hoje. Me dê a arma certa para que eu possa lutar a batalha de hoje, aquilo que o Senhor tem para mim hoje. A oração do Pai Nosso nos ensina isso: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Então Deus tem um alimento para a sua vida hoje. Não se preocupe com o de amanhã e esqueça o de ontem, porque a porção para a sua vida é o que você vai receber hoje. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Esqueça o amanhã a Deus pertence, mas receba na totalidade aquilo que Deus tem para a sua vida hoje. E dentro de tudo isso que o Senhor vem ministrando ao meu coração, primeiro Ele vem falando sobre sinais que a nossa geração, ou eu, tenho tanta dificuldade em ouvir a voz de Deus, que eu ando buscando sinais. Eu quero que Deus me dê um sinal, porque a sua voz já não é suficiente. A palavra, aquilo que eu medito na palavra, aquilo que eu recebo de Deus na palavra, já não tem sido suficiente. Senhor, eu preciso de um sinal. E a Bíblia é clara quando ela diz que nenhum outro sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Qual é esse sinal? É que Jonas, ele morre ali, é jogado dentro de um grande peixe, e fica ali 3 dias, e depois é jogado para fora, tipificando o que aconteceria com o nosso Senhor, que Ele seria morto, ficaria 3 dias no ventre da terra, mas ao 3º dia Ele ressuscitaria. Esse é o sinal. Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou para que nós tenhamos vida. A morte não teve poder sobre Ele. Ele é maior do que a morte. Ele é maior do que os seus problemas. Ele é maior do que o meu problema. E Ele nos deu condição para termos vida, e vida em abundância. Este é o sinal que Deus tem para nós. É isso que Deus já falou conosco, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Não tem meio termo. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a Bíblia também diz que achegai-vos, pois, a Deus, e Ele achegará a vós. O Senhor, Ele está disponível para nós a todo tempo. Nós é que não buscamos ao Senhor como devemos buscar. E nesses últimos dias o Senhor, Ele vem, dentro de tudo que está acontecendo, irmãos, eu não sei se você, não é que eu sou fanático com notícia de internet, nem sou fanático com televisão, porque eu nem assisto, mas aquilo que está acontecendo ao nosso redor nesses últimos tempos, eu vejo que nós precisamos ter um olhar mais atento aos acontecimentos, aquilo que tem sido
enfiado na nossa goela abaixo para que a gente venha engolir tudo isso, e muito de nós estamos passando despercebidos a uma estratégia satânica e maligna para nos parar como igreja do Senhor. Se você pegar um jornal, uma revista, hoje em dia a gente nem usa isso mais, ler jornal, não sei nem se o cara que faz jornal, se ele sobrevive, não sei como, né? Porque tudo você tem a internet, você consegue ver ali tudo que você precisa, mas as notícias que têm chegado a mim, aos meus ouvidos, têm me deixado um pouco preocupado. É eminente a volta do Senhor, querido. A volta do Senhor é eminente, é uma realidade. E eu vou te dizer uma coisa, acredite você ou não, Ele vai voltar. Se tem uma coisa que você não precisa acreditar é na volta do Senhor, porque ela vai acontecer de qualquer jeito. Ele vai voltar. Ele está voltando. Está próximo à volta do Senhor. E a Bíblia diz: prepara-te, pois, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Não é Deus que tem que preparar para encontrar a igreja, é a igreja que tem que estar preparada para encontrar com o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que Ele virá como um ladrão, sim, como um ladrão para aqueles que não esperam. Mas eu espero ansioso a volta do meu Senhor, e eu estou preparado para aquele dia que Ele vai voltar. Senhor, estou ansioso e digo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas falar da volta do Senhor é meio que fora de moda, nós não podemos falar disso. A gente começa a falar sobre a volta do Senhor, os próprios irmãos, eles começam a nos questionar: mas será? Não, não é bem assim, isso é fanatismo, isso é aquilo. Não, querido, eu não tenho dúvida de que Ele está voltando, não tenho dúvida, nenhuma, e não tenho medo de pregar, não prego em busca de ibope, não, eu prego aquilo que o Senhor diz e o que está escrito na tua palavra, e Ele diz que vai voltar, e eu acredito que Ele vai voltar, e eu espero ansioso pela volta do Senhor. Mas para não ficar nas minhas palavras, vamos abrir a Bíblia, a gente tem bastante texto para ler, eu queria compartilhar bastante coisa. Talvez não seria a mensagem, como eu disse da outra vez, talvez não será a mensagem que você vai sair daqui, voando, mas é uma mensagem que vai falar ao teu espírito e que possa te sacudir aí no lugar que você está, e que você saia daqui pensante, que você saia daqui pensando em tudo aquilo que foi dito. Amém? Abra sua Bíblia comigo, primeiro em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Eu já falei tanto, nem abri a Bíblia ainda, né? Lucas capítulo 18, a partir do verso 7, não vamos ler tudo não, vamos só ler a partir do verso 7. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Lucas 18, 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe farás justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vou repetir o versículo 8. Digo-vos que depressa lhe farás justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas está relatando aqui um texto que fala de uma mulher, e tinha um juiz que não era dos melhores, mas esta mulher, ela insistentemente, ela ia na frente daquele juiz pedir para ele: olha, julgue a minha causa, olha, julgue a minha causa, olha, faça justiça, olha, faça isso. E ela incessantemente, ela ia diante daquele juiz, até que aquele juiz disse: olha, eu vou olhar o caso dessa mulher com carinho e vou fazer justiça para ela. É uma parábola ali que vinha sendo dito, uma história. Mas o Senhor, Lucas aqui, ele tem essa revelação onde o Senhor diz: digo-vos porém, que o Senhor também fará justiça. E ele faz uma pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Há uma discussão em que esse texto se torna uma profecia, que Jesus está dizendo que não vai ter fé na terra mais,
que a fé vai acabar. Não, isso não é uma profecia, isso é uma pergunta, e essa pergunta é atemporal, ela indifere do tempo. Ela serviu naquela época e ela serve para nós hoje. Então a pergunta é transferida para mim e para você. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? O que é fé, irmãos? O que é fé para você? O que é fé? Nós precisamos entender isso. É uma das coisas, dos primórdios, um dos princípios da fé cristã, que é falar de fé. E todo mundo diz que tem fé, mas você tem fé até quando? Você tem fé até que situação? Porque quando as coisas estão tranquilas, quando as coisas estão bem, dizer que tem fé é muito fácil. Quando as latas estão cheias, quando as coisas estão indo bem, é muito fácil dizer que temos fé. Agora, no momento da adversidade, é aí que é demonstrado o tamanho da sua fé, o tamanho da minha fé. É que eu continuo ou não acreditando nas promessas do Senhor, indiferente da situação em qual eu vivo. Se a sua fé, ela não for maior do que a situação que você está vivendo, a sua fé está em vão, a sua fé é fraca, é pequena. A minha fé não está baseada naquilo que eu vejo, naquilo que está diante dos meus olhos. A minha fé está ligada totalmente a uma promessa que o Senhor fez para mim, e aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. E é por isso que o Senhor, aqui Ele vem dizendo, será que porventura quando o Filho do Homem vier, Ele vai achar fé na terra? Será que você ainda acredita nas promessas de Deus para a sua vida? Será que ainda tem promessas de Deus para você, meu irmão? Nós vivemos um tempo na igreja e a gente vai passando o tempo vai se passando, e as promessas de Deus para nós vão caindo meio que no esquecimento. Queridos, eu tenho promessas de Deus para se cumprir na minha vida, de quando a primeira vez que eu entrei aqui, a primeira vez que eu entrei na igreja, a primeira vez que eu tive esse entendimento de quem era o Senhor fez algumas promessas para mim, que algumas já se cumpriram, mas eu tenho ainda que confiar e acreditar que Deus é o Senhor do tempo, e que apesar do tempo ter passado, o Senhor ainda continua fiel e firme nas suas promessas. Eu vi uma imagem essa semana, e eu achei interessante, eu ia trazer para os meninos colocar, mas eu esqueci, mas é a imagem de uma árvore assim, meio que dividida, e esta árvore está, de um lado da árvore, ela está toda florida, cheia de folhas, e do outro lado da mesma árvore, esta árvore está sem nada, está vazia, só os galhos, e está escrito embaixo assim, a árvore é a mesma, a estação que mudou. Isso me fez pensar, nem todo tempo, não é em todo tempo que a árvore ela estará cheia de flores, haverá um período, haverá uma estação em que é necessário que as folhas caiam. Haverá um tempo que é necessário em que as folhas dessa árvore, ela venha cair. Para que essas folhas têm que cair? Para que venham folhas novas. Queridos, às vezes é necessário que aquilo que é bonito, aquilo que é visível na sua vida, ela venha a ser ofuscada por um tempo, por uma estação na sua vida, para que através do processo, essas flores ou essas folhas, elas voltem com mais vigor. A árvore é a mesma, a estação que mudou. Em qual estação você está vivendo? A árvore não muda a sua essência por causa da estação. A mangueira não deixa de ser mangueira quando ela perde as flores, as folhas. Um pé de jabuticaba, ele não perde a sua essência quando ele está cheio de flores apenas. Você não sabe que, você não pode dizer que
uma jabuticabeira, ela é jabuticaba só quando ela é uma jabuticabeira, só quando ela está cheia de frutos. Não. Mesmo no momento em que as folhas caem, em que os frutos não apareçam, ela continua sendo uma jabuticabeira. O que eu quero te dizer com isso, querido? Não importa a estação que você esteja vivendo, seja florida ou sem flores, você continua com as promessas de Deus para a sua vida. Não perca a sua essência. O que não pode ser roubado de nós é a essência, é a convicção, e a fé é isso, é uma convicção, é certeza daquilo que eu não estou vendo, mas que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Hebreus capítulo 11, ele fala disso. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir através das coisas que não aparecem. Deus não precisa de nada para criar, pois Ele é a palavra. E eu preciso ter essa fé, eu preciso ter essa convicção, eu preciso de ter essa certeza de que, indiferente da estação que eu estou passando hoje, não sei qual estação você vive, não sei qual estação você está passando. Uma das árvores mais interessantes e que a gente consegue identificar bem as estações é o ipê, seja o amarelo, o roxo, mas é o ipê. Você só reconhece o ipê na época que ele está florido, porque as pessoas só dão importância quando você está cheio de flores. Mas quando você está passando por um processo de reformulação, de renovo, as pessoas quase sempre ou nunca, elas percebem você. Agora quando está florido, quando está dando certo, aí as pessoas começam a ver, olha, está bonito o negócio. Mas o Senhor não esquece de você, o Senhor não deixa de olhar para você, indiferente da situação que você está vivendo, indiferente da estação que você está passando, pois Ele está no controle. O nosso papel é nos tornar, aquilo que a Bíblia diz, que nós seremos plantados junto ao ribeiro de águas, cujo as nossas folhas não caem, e nós vamos dar frutos sempre, ou na estação certa. Nós precisamos entender isso. Como anda a sua fé, querido? Como anda a sua convicção naquilo que Deus prometeu, ou em quem é o Senhor? A situação que você vive, ela muda a percepção que você tem de Deus? Pois a percepção que eu tenho de Deus, a convicção que eu tenho de quem Deus é, indifere da situação que eu estou vivendo. Se eu estou bem, Deus continua sendo Deus. Se eu estou mal, Ele continua sendo Deus. Se está tudo dando certo, Ele continua sendo Deus. Cantar isso é muito fácil e é muito bonito. Mas nós precisamos sair dessa esfera das canções bonitas e começar a viver uma vida prática. Uma vida onde eu começo a entender aquilo que Deus tem para mim, aonde Deus quer me levar e até onde eu vou chegar em Deus. Existe um processo. E não fuja do processo. Não tem como você fugir do processo. Às vezes a gente acha que consegue avançar ou pular algumas etapas da vida. Não adianta, irmãos. Não adianta, não tem como. Você precisa aceitar o processo e entender, Senhor, o que o Senhor tem para mim nessa dificuldade? Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação? Senhor, até onde o Senhor quer me levar aqui? Senhor, o que o Senhor tem para mim? E aí nós vamos começar a viver de forma melhor. Nunca é tão necessário, querido, que a palavra que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, quando ele fala de uma renovação da nossa mente. Portanto, irmãos, não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o nosso culto racional.
Se você quer experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, é necessário que você passe por uma transformação na sua mente. A sua vitória e a sua derrota começa aqui. Se você entra numa guerra com mentalidade de derrotado, você será um derrotado. Lembra de quando mandaram os espias espiar a terra que o Senhor havia prometido? 2 deles voltam dizendo: a terra é boa. Lá tem cacho de uva que precisam de homens para carregar. A terra mana leite e mel. Mas tem uma turma que volta dizendo: tem gigantes lá. Tem gigantes naquela terra que nem se a gente for fazer de tudo a gente não consegue vencer. Olhando para eles, nós somos como gafanhotos. Se você entra numa guerra, se você entra numa luta com essa mentalidade de perdedor, a probabilidade de você não vencer é muito grande. Eu preciso me ver como o Senhor me vê. E se Ele prometeu, se Ele disse que eu vou chegar lá, é porque eu vou chegar lá, é porque eu tenho condições de fazer isso, é porque Ele está comigo, é porque Ele não vai me deixar só, é porque Ele tem o melhor para mim. Mas eu preciso crer, eu preciso acreditar nisso. Irmãos, como a gente vê cristãos, irmãos sem convicção naquilo que Deus tem feito. Você conversa com algumas pessoas, não é que elas estão sem fé, não é que elas não querem, elas até querem, mas elas perderam essa convicção de quem Deus é. Elas já não conseguem ver mais o Senhor como aquele que está acima de todas as coisas. E nós precisamos de passar por essa transformação da nossa mente. Há uma cultura querendo nos tirar do propósito, nos tirar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A cada dia que passa, nós somos mais opressos, somos mais massacrados por uma mídia e por um sistema corrupto, que quer tirar de nós princípios e verdades, que nós não podemos abrir mão, querido. Tem algumas verdades, ou a verdade, que é a única verdade, que é a palavra de Deus. Nós estamos às vezes abrindo mão dessas verdades, por causa de algumas intuições, ou de algumas influências externas. Nós perdemos a nossa essência de crentes, de homens e mulheres de Deus, de pessoas cheias do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo de Deus, querido, você não vai vencer batalha alguma. O que é ser cheio do Espírito Santo, meu irmão? Não é apenas você estar aqui, pular, saltar, rodopiar. Isso é muito bom, aleluia. Mas não é só isso, vai muito mais além disso. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma das maiores evidências que o Espírito Santo ele está em nós, é quando nós somos convencidos por Ele sobre o nosso pecado. É quando o Espírito Santo ele consegue nos constranger de forma tal em que nós começamos a entender que nós não somos tão bons como achamos que somos. É quando o Espírito Santo consegue nos vencer e nós olhamos para nós e dizemos: olha, Senhor, como eu preciso de Ti. O quanto você precisa de Deus, irmãos? Você acha que, não, eu não preciso muito não, porque eu já tenho um tempo de caminhada, então eu já domino algumas coisas, então eu preciso menos do Senhor hoje do que eu precisava antes. Antes, quando eu era novo convertido, eu precisava mais. Hoje eu preciso menos, porque eu já sei fazer, eu já consigo, eu me torno independente de Deus. E pelo contrário, quanto mais maduro eu me torno, mais eu consigo entender que eu sou dependente de Deus. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Quanto maior você achar que é aí que você precisa mais de Deus. A Bíblia é clara quando ela diz: aquele que pensa estar de pé. Não é aquele que está de pé. Nós precisamos entender o que o texto está dizendo. A Bíblia diz: aquele que pensa, aquele que julga estar de pé,
cuidado para que não caia. Nós somos dependentes do Senhor em todo o tempo, e é para tudo. Nele nós vivemos, e nele nós nos movemos, nele nós existimos. Ele é a razão de todas as coisas, e a sua palavra é aquilo que rege a nossa vida. Tudo aquilo que é contra a palavra, ela é contra aquilo que eu acredito. Eu acredito nesta palavra. Abra a Bíblia aí comigo, para a gente ler esse texto. Não vou deixar de lê-lo não. Vou tentar dar uma esticada aqui. 2 Timóteo. Esse texto o pastor gosta muito, já falou muito dele. 2 Timóteo capítulo 2. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 24. Quem achou, diga amém. Amém, então vamos ler. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também como o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, que tem sido feito cativo por eles, para cumprirem a sua vontade, os males e as corrupções dos últimos dias. Isso é um título que está aqui no meu texto. Nós passamos para o capítulo 3, olha só que interessante. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos. Nos últimos dias sobrevirão tempos. Isso. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Olha que interessante. Primeiro, no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, ele vem dizendo sobre isso. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, não viva a brigar. Nós não fomos chamados para brigar, irmãos. Nós não fomos chamados para contender com ninguém. E eu demorei a entender isso. Porque a gente quer enfiar Jesus na cabeça das pessoas à força. Nós queremos que as pessoas entendam a palavra na primeira vez em que a ministramos. Nós queremos que as pessoas entendam esta palavra apenas pelo fato de eu dizer, eu quero que as pessoas entendam. E não é bem por aí. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, mas sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Um pescador, ele não pode ser apressado. Quem é muito ansioso é aquele que não gosta de pescar. Porque aquele pescador, ele tem que ser paciente. Ele lança ali o anzol e ele espera a melhor hora. E ele espera o tempo. E nós às vezes queremos ser ansiosos demais, passar na frente do Senhor, querer ensinar a Deus como fazer as coisas. Apto para ensinar com mansidão, paciente, disciplinando com mansidão. E essa mansidão, o que diz respeito à mansidão, a única referência que nós temos na Bíblia de mansidão é aquilo que o Senhor diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa é a referência de mansidão. E como estamos longe disso, irmãos? Pelo menos eu. Sabe, é ser manso como ele é manso, é entender aquilo que ele entende, é olhar para as pessoas. Jesus, olhando a grande multidão, ele se compadeceu, porque ele viu aquele povo como ovelhas que não têm pastor. Não é um povo que não tem jeito. Nós às vezes olhamos para as pessoas e vemos elas, esse povo não tem jeito.
Mas Jesus, ele olha para a multidão e diz, ele se compadece, porque vê ele como uma ovelhas que não tem pastor. Não tem quem cuide, não tem quem ensine. Porque se tiver alguém para ensinar, se tiver alguém para ministrar a palavra, alguém cheio de Deus, alguém cheio do Espírito Santo para liberar essa palavra, o Espírito Santo vai fazer a obra, porque é Ele que convence. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Mas o que falta para nós é sermos cheios do Espírito. Essa mansidão, esse domínio, essa consciência de que estamos fazendo aquilo que temos que fazer e da forma correta. Porque o Espírito Santo, ele habita onde? Aqui no templo? Ele habita onde? Em nós. E como é que as pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo? Através de quem? Através de nós. Se eu estou cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração, quando eu falo segundo o Espírito. As palavras que saem da minha boca são palavras de consolo, são palavras de refrigério, não palavras de condenação, porque para condenar já tem muita gente, irmãos. A gente precisa parar de condenar um pouco as pessoas, de julgar um pouco as pessoas, entenda isso. Porque para isso já está cheio demais o mundo. As pessoas não estão procurando quem julgue, as pessoas estão procurando quem console e quem ensine o caminho. Há uma ardente expectativa na criação, esperando a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Esperando a minha manifestação e a manifestação de você. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Mas também não só o arrependimento, mas o retorno à sensatez. Não é só fazer com que a pessoa se arrependa. Como que a pessoa se arrepende? Ela tem um lapso na memória e ela dá uma luz. Já aconteceu isso com você? Você está fazendo alguma coisa e de repente vem uma luz e você descobre que está fazendo errado e que precisa parar. Já aconteceu com você ou só comigo? Acho que é só comigo. Uma situação de pecado, às vezes a gente se encontra falando mal de alguém e aí o Espírito Santo entra e fala, opa, aí você... Ali houve um arrependimento, mas não houve um retorno à sensatez. O que é esse retorno à sensatez? É eu não fazer mais. Aquele que confessa e deixa, alcançará. Retorno à sensatez é retornar ao Senhor e entender o que eu preciso fazer sempre. O Senhor, Ele está pronto a nos perdoar a qualquer falha. Arrepende-te. Volta lá, lembra de onde você caiu, arrepende-se, começa uma nova caminhada. Mas o Senhor Jesus, Ele disse várias vezes no Novo Testamento, olha, vai e não peques mais. Ele não diz assim, vai e continue pecando porque eu vou te perdoar, não, Ele está dizendo, vai e não peques mais. Para que, em algumas situações Ele diz, olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Retornar à sensatez, ser sóbrio, entender aquilo que Deus tem para nós. E ele vai dizendo no capítulo 3 que sabe, porém, que nos últimos dias, e se você entende como eu, que estamos vivendo os últimos dias, então esta palavra ela se encaixa para mim e para você. Ele diz, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E o tempo está como, irmão? A vida está como? Está fácil? Está não? Está mesmo não? Está difícil. A situação está difícil. Está difícil de ter uma esperança. Está difícil em ver uma luz no fim do túnel. Está difícil de que isso aconteça. Mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Irmãos, eu preciso crer. A minha fé, aquilo que eu disse há pouco, a minha fé, ela precisa ser demonstrada agora, em que o tempo está difícil. Porque mostrar fé quando o tempo está fácil é muito simples. E nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, mas esse tempo difícil não é porque o Senhor quer que aconteça isso. Entenda o texto. E isso aqui que eu falou
tremendamente comigo. Que nos últimos dias eu falava muito disso, desse texto. É um dos textos mais marcados na minha Bíblia, é Timóteo, 2 Timóteo, 1 e 2 Timóteo. E eu sempre ministrei isso, olha, não, mas o tempo está difícil, mas é assim mesmo, que está escrito na Bíblia que nos últimos dias vai vir tempo difícil. E o Senhor, Ele abriu os meus olhos para isso. Ele diz, olha, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, versículo 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, etc. E ele vai discorrendo um monte de adjetivo ruim aí. Por que o tempo está difícil, irmãos? Porque mudou a essência aqui dentro. Porque nós passamos a amar mais a criatura do que o Criador. Porque nós deixamos a essência de servir ao Senhor. Porque nós nos tornamos egoístas. As coisas dão certo apenas para o meu irmão, olha lá, por que para ele dá e para mim não dá? Mas eu tenho orado tanto tempo e por que acontece com ele e comigo não? Por que só meu irmão prospera? Por que eu não consigo? Pois os homens se tornarão egoístas, avarentos. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Já não se fala mais na mordomia cristã em que eu não tenho nada, o Senhor é dono de tudo. E se Ele me dá, é para eu transmitir. Unges a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice fique cheio, é isso? Para que o meu cálice transborde. E quando transborda, alcança as pessoas. Se você deixar de alcançar as pessoas, Ele vai deixar de te encher. Mas por que o Senhor não fala mais comigo? Porque você deixou de falar com as pessoas. A gente é tão avarento que a gente quer guardar a revelação para a gente. Conversando com uma pessoa, pregador da palavra e até conhecido, e ele me dizendo que algumas revelações que ele tem na palavra não é para pregar em qualquer culto, que é para uma ocasião especial, né? Tiver muita gente, aí ele tem aquela revelação. Avarento. Não entende que está vivendo pela graça, querido. Que se Deus te deu é porque você tem que transmitir, é porque você tem que falar. Porque se você não falar, Deus vai parar de te dar. Seja uma ou seja 1000, seja 2 ou seja 5 milhões, mas você fale e pregue com a mesma determinação, com a mesma convicção. Querido, uma coisa que eu peço a Deus todos os dias, quando sou convidado a ministrar em qualquer lugar que seja, ou quando estou falando do Senhor em qualquer lugar, Senhor, não me faça perder a convicção daquilo que eu acredito, que possa arder no meu coração, que tudo isso que eu estou dizendo, que isso é uma verdade, Senhor, e eu acredito piamente que a Tua palavra é a verdade. Porque o dia que você perde a convicção naquilo que você fala, irmão, as suas palavras são apenas palavras. Mas os tempos vão ficar difíceis, porque os homens vão se tornar arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, e assim vai. E a gente ficaria aqui até falando disso. Talvez você não se enquadre em nenhum desses pontos, glória a Jesus por isso. Mas talvez você, como eu, necessita demais da graça de Deus, e nos enquadramos bem no que o Senhor está dizendo aqui, precisamos ser transformados todos os dias. Mas há uma esperança, porque logo após Timóteo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui a Timóteo, ele diz que nos últimos dias os tempos seriam difíceis, porque os homens seriam transformados em pessoas más. Existem profecias que dizem também que nos últimos dias o Senhor iria derramar do teu Espírito sobre toda a carne. Então eu entendo, querido, que aqueles que não se deixam se corromper por estas coisas, eles se encontram dentro dessa profecia que Joel ele vem dizendo: dos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e nós seremos cheios do Espírito Santo com a manifestação dos dons, visão, profecias, curas, milagres,
Nós precisamos agora entender qual lado nós estamos. E quando eu entendo de qual lado eu estou, e o que me faz perecer não é entender que lado eu estou. Presta atenção nisso. Porque quando é a decisão que eu tomo quando eu identifico de qual lado eu estou. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Você está numa fila muito grande e você quer comprar arroz. E tem uma outra fila muito grande de um pessoal que quer comprar feijão. Você quer comprar arroz. E aí você entra na fila de quem quer comprar feijão. Você será prejudicado por isso, por estar na fila de quem compra feijão? Será prejudicado? Não. Você será prejudicado se ficar lá. Quando eu entendo que eu estou numa posição errada, ou de que eu estou vivendo algo fora do meu propósito, o fato de eu entender isso, não me faz de mim um perdedor. Mas eu preciso agora entender, opa, estou no lugar errado, deixa eu trocar de lugar. Deixa eu sair daqui, porque aqui não vai me levar onde eu quero, deixa eu sair daqui e voltar para cá. Eu preciso voltar a essa essência, entender isso. Talvez você identifique, querido, que você está vivendo uma vida totalmente fora do propósito de Deus, mas não é o fim, ainda há tempo, saia daí, vai para o lugar certo. Saia da onde você está, se está vivendo um lugar fora daquilo que Deus tem para a sua vida, saia, há tempo ainda há tempo de você mudar a direção e começar de novo. É a graça de Deus, querido. Quando nós entendemos a graça de Deus, é coisa de louco entender a graça. Eu não estou aqui pregando um evangelho da hipergraça, que você pode fazer tudo, não estou pregando isso. E não pode, não é essa a graça do Senhor. Mas a graça é eu entender que eu preciso de Deus, em todos os momentos, e que mesmo eu sabendo quem eu sou, ainda há esperança para mim. Você já parou para pedir Deus para revelar quem você é, santo? Faz essa oração corajosa. Senhor, mostra para mim quem eu sou. Como o profeta diz, Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja quem está conosco. Às vezes nós precisamos de fazer essa oração. Senhor, me mostra quem eu realmente sou. E às vezes nós vamos nos assustar, irmãos, da forma com que Deus nos vê. Porque às vezes nós temos toda a condição de estarmos vivendo o propósito de Deus e estamos totalmente fora. E nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado, para nós não sermos levados por tudo aquilo que o sistema tem tentado enfiar na nossa cabeça. Há pouco tempo atrás, não poderia deixar de falar disso para poder encerrar. Há pouco tempo atrás, nós começamos com alguns casos aí acontecendo na mídia, né? Daquele ex-jogador do Minas lá, porque questionou a mudança da história lá do Superman, do filho do Superman e tal. Acho que todo mundo está a par da situação, sabe? Não precisa de eu explicar aqui. E ele foi duramente penalizado por expressar a sua ideia. E aí nós tivemos agora, há uns 15 dias mais ou menos, um pastor renomado no sul da Bahia, que precisou vir pelo Ministério Público, ele precisou de púlpito se retratar, porque tinha usado palavras que eles dizem ser de cunho homofóbico. Ele estava pregando a palavra, dizendo aquilo que está na palavra, e ele precisou se retratar daquilo que ele estava dizendo. E aí agora, essa semana, acho que foi uma das piores notícias que tivemos, assim, pelo tempo, pela época que nós vivemos, final de ano, para falar de Natal, né? E aonde uma propaganda, não foi no Brasil, mas alguém, uma emissora que trouxe essa propaganda para falar dela, para divulgar essa novidade do Papai Noel beijando outro homem. Queridos,
Você sabe quem que eles estão querendo atacar com isso? Porque querendo ou não, quem acredita em Papai Noel é só as crianças. Querendo ou não, quem acompanha os desenhos animados são só as crianças. Superman, você não tem tempo para isso. Eles querem calar a nossa liderança e atacar as nossas crianças. E sabe com o que a gente está preocupado? A gente está preocupado com tanta coisa, irmão. A gente está preocupado aí, né, nas eleições de 2022, a gente está preocupado no carnaval, se vai ter ou não vai ter, não é isso? Será que vai ter carnaval? Será que não vai ter carnaval? E nós estamos, posso dizer nós, com todo temor, nós estamos coando um mosquito e engolindo um camelo. Será que nós estamos dispostos, essa é a pergunta, né? Será que nós estamos dispostos a perder tudo, o nosso emprego, a nossa reputação, os nossos seguidores, os nossos likes, por continuar dizendo e pregando a verdade? Você está disposto a isso, irmão? Não sei quanto você ganha, mas eu sei que é de lá que você tira o seu sustento. Mas se você for proibido de dizer a verdade ou de falar daquilo que você acredita, o que você vai fazer? E nós estamos dizendo que a marca da besta, a gente fala muito disso, né? Nós somos místicos com isso, o 666 e etc, e etc, e etc. Irmãos, a cada dia que passa, tenho mais convicção de que essa marca, de que essa luta, de que essa recriminação, ela será ideológica. Não estou dizendo, não estou afirmando nada, estou dizendo uma forma com que eu penso e com que eu vejo as coisas. Não estou aqui dizendo que é uma revelação de Deus, não. Estou dizendo com a forma com que eu vejo as coisas. A Bíblia fala que quem não tiver aquela marca não vai comprar, não vai vender, não é assim que está dizendo lá na Bíblia? Estamos chegando num ponto que se nós não concordarmos com isso que está sendo colocado diante de nós, nós vamos ser reprimidos de tudo isso. Se você não concordar, não, você não concorda, não, então você vai perder o emprego, você vai ficar excluído, você vai perder amizades. Em vez da igreja do Senhor, ela se unir, ela está se dividindo em ideologias. O trabalho do diabo já não é mais tirar o crente da igreja. O trabalho do diabo hoje é mudar a ideologia do cristão dentro da igreja. Não precisa sair não, fica lá, mas fica do jeito que você está. Não precisa mudar não. Pode continuar lá. E nós estamos divididos em ideologias. Sofonias capítulo 3, versículo 9 diz assim: então darei lábios puros ao meu povo, para que possam me adorar de comum acordo. Se não houver comum acordo entre a igreja do Senhor, não existirá uma adoração perfeita. E nós vamos nos dividindo. Eu creio nisso, eu creio naquilo outro. Uns são de Cristo, outros são de Paulo, outros são de Apolo. E nós começamos a nos dividir, irmãos. E o reino dividido, ele não subsiste. A iniquidade, ela está sendo o ponto aonde está havendo tanta desgraça, tantos males na terra. É resultado dessa iniquidade do homem, é o que a Bíblia diz, e por causa disso sobrevirá dia difícil, porque o homem, ele vai ser corrompido. Iniquidade, a iniquidade muda o sistema com que você vive. É por causa da iniquidade que o mundo está do jeito que está. Mas a Bíblia também diz, irmãos, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele orar e jejuar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o vosso pecado e sararei a vossa terra. O Senhor, ele está dizendo que há uma esperança, mas nós precisamos nos unir, esquecer as ideologias, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, e começar a voltar para essa essência da palavra e começar a buscar o Senhor com um só coração. Aí o Senhor vai vir, vai curar e vai sarar a nossa terra. É aquilo que Jesus diz, e que é um dos textos
é um dos textos e eu encerro por aqui, é um dos textos que mais mexe comigo, que mais me desafia, é quando Jesus ele está diante da multidão, e ele diz assim: olha, eu não vou falar com vocês mais por agora, e o príncipe deste mundo vem aí, ou está aí, mas eu não tenho nada com ele. Isso me desafia, irmãos. Isso me desafia. Será que eu posso dizer isso? Olha, o príncipe deste mundo está atuando aí, mas eu não tenho nada com ele. Eu não tenho nada preso com ele. Eu tenho confiança em quem tenho crido. A nossa luta não é contra o carne e sangue, mas sim contra principados, potestades nas regiões celestiais. Vamos parar de lutar contra pessoas. Vamos parar de lutar contra aqueles que não acreditam, não têm a mesma ideia que a gente. Aí a gente começa a brigar. A minha luta não é contra você, a minha luta é contra o sistema, a minha luta é contra o diabo que está cegando o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. O meu papel é olhar para as pessoas como Jesus olha, como ovelhas que não têm pastor. E se houve esperança para mim, para você, há para qualquer um. Você não é melhor que ninguém. E que o Senhor possa mesmo ter falado ao teu espírito, irmãos. Talvez eu falei um monte de coisa aqui, mas de uma das coisas eu quero que você saia daqui entendendo que o Senhor ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu preciso me encontrar como igreja. Eu preciso ser igreja para ele vir buscar. Ele vai buscar a igreja. Ele vai buscar aqueles que têm o selo, que têm a marca, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Essa palavra é difícil. Não extinguais ou extingueis o Espírito Santo. Quer dizer, não abafe ou não retire o Espírito Santo de você. Irmãos, não é pelo fato de o Senhor ter dito que Ele vai para o Pai e vai deixar o Consolador, isso não garante que Ele está dentro de você. O que garante que o Espírito Santo está dentro de mim é quando eu sou convencido por Ele sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. É quando há uma testificação, é quando o meu espírito testifica, é quando o Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. É quando eu tenho essa convicção. É de quando as palavras que saem da minha boca, elas são totalmente regadas pelo Espírito Santo para trazer conforto, para trazer consolo às pessoas. É isso que faz a diferença. Não caia nesse conto que o Senhor vai vir buscar aqueles que estão dentro do templo. Não, querido, não é isso não. O Senhor vai vir buscar a igreja. E falar de arrebatamento é falar de arrebatamento em número se torna assustador. Mas eu creio e oro todos os dias, Senhor, que nós nos encontramos prontos para o dia do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estarmos preparados para o seu dia. E nos alegre na esperança de saber que o Senhor vai voltar para nos buscar. Está próximo, irmãos. Ele vai voltar. E eu acredito nisso. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar? Aleluia. Talvez você não vai sair daqui pulando, você vai sair daqui de cabeça baixa, mas vai sair pensando em tudo aquilo que o Senhor Ele tem falado a nós. E há uma esperança para nós. E eu me alegro muito quando eu escuto essa canção que os meninos cantaram aqui no começo, porque Ele vive. É porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não é porque eu sou bom, não é porque eu estou aqui, é porque Ele vive, porque Ele venceu a morte por mim. E se Ele vive, há esperança, eu posso crer no amanhã, e o amanhã será melhor.
Nós precisamos crer, irmãos, que o amanhã será melhor, que estamos a cada dia nos tornando pessoas melhores, a cada dia sendo melhores do que ontem. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem, e amanhã melhor que hoje. Eu preciso entender isso, que o Senhor tem algo novo para mim a cada dia. Eu queria que você fechasse os teus olhos e que você aí, é você e Deus, que você pudesse pedir ao Senhor para trazer luz ao seu entendimento, que o Senhor possa trazer luz ao seu entendimento, para que o Evangelho possa resplandecer e abrir o nosso entendimento. Assim como Ele fez com Paulo, que caiu-lhes as escamas dos olhos, que o Senhor possa retirar dos nossos olhos toda escama, querido. Que o Senhor possa retirar dos nossos olhos toda escama, toda mágoa, toda dor, todo ressentimento. Nós precisamos do Senhor, Pai. Ele é a essência de tudo, querido. Abra o seu coração nessa noite. Abra o seu coração e deixe o Senhor entrar e mudar a sua história. Abra o seu coração, irmão. Quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Oh, Shebalaba Sorianda Laba Xerere Cantere Balaba Sorianda Laba Rababa Serere Cantere Balaba Sorianda Laba. Oh, Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te guiar nessa noite, meu irmão. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração, tocar na sua vida nessa noite. Quem pode expressar o quanto é digno? Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Nós somos teus, Senhor. Mais que uma canção eu te darei, Pois apenas uma canção não é o que queres de mim. mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Volte para o lugar de onde você não deveria ter saído, meu irmão. A essência da dor. Volte para o Senhor, entregue a sua vida a Ele. Deixe Ele guiar o teu caminho, deixe Ele guiar a tua vida. Jesus, oh, me perdoa. Fiz ela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que fiz dela, a essência és tu, a essência és tu. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por essa palavra. Queremos sair daqui, mas não da tua presença. Que essa palavra produza frutos em nosso coração, a 30, a 60 e a 100 por um. Todos aqui nessa noite que ouviram essa palavra serão impactados por ela, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz
que assim como o pão cai na terra e para lá não torna, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer o que lhe apraz, e prosperará naquilo a qual eu enviei. A tua palavra não volta vazia. Então que ela possa atingir o alvo, que é o nosso coração, que é o coração desta igreja, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos em paz e segurança para a nossa casa, e dai-nos uma semana na tua santa presença. Que a graça de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.